Conectados do Conhecimento de hoje vai lá para a Escola da Educação, porque eles vão falar com a gente sobre um tema bem bacana, que é internacionalização doméstica. O que será isso? Quem vai contar para a gente é a professora da Escola da Educação, Cristiane Reman. Tudo bem, professora? Como você está? Boa tarde, tudo bem, tudo bem. Conta pra gente aí, internacionalização doméstica, fiquei super curiosa, falei, nem vou procurar no Google, porque eu quero saber, junto com os ouvintes e com os espectadores, o que significa isso, professora? Assim, Olivia, vamos voltar um pouquinho. A gente fala bastante sobre internacionalização e é o que tem se falado muito. E hoje as instituições de ensino superior, todas estão bastante preocupadas com essas questões. Isso não é um assunto novo, tá? Já vem há muito tempo. A Univale vem também trabalhando nesse sentido. E isso pode se perguntar assim, mas o que é internacionalizar? Internacionalizar, não é? Então, assim, num conceito bem simples, a gente pode dizer que é quando a gente tem uma dimensão intercultural, internacional ou até global dentro da própria universidade, seja no seu propósito, seja nas suas prestações de serviço educacional e tudo mais. Bom, quando a gente fala em internacionalização, o que normalmente, conversando até com docentes dentro da própria universidade, o que se pensa? Vou fazer um intercâmbio. Então, assim, a internacionalização está também ligada a um intercâmbio internacional, óbvio, e aqui na Univale nós temos também a dupla titulação, mas não é só isso. Então, o que eu falo aqui é sobre internacionalização do currículo. É começar a internacionalizar, a trazer essas questões interculturais para dentro do seu currículo. Essa é a questão, e daí nós chegamos na internacionalização doméstica, porque nem todos os alunos têm condições, seja financeiras, ou até mesmo quem é pai ou mãe de família, não pode se ausentar por um tempo, ficar morando fora. Então, eu preciso dar oportunidade para este aluno também. Então, e como é que acontece isso, professora? Ele fica internacional sem sair do país? Exatamente, mas aí assim, ó, o que é, de novo, assim, ó, o que é internacionalizar? É eu desenvolver, por exemplo, uma competência intercultural, tá? Porque a gente sempre almeja, até mesmo como instituição educacional, que teu aluno ele vai se transformar num cidadão global. E o que é esse cidadão global? Tu precisa ter certos comportamentos, atitudes que coadunem com o resto, digamos assim, da tua comunidade. Então, por exemplo, este aluno, quando eu falo na internacionalização doméstica, que é trazer essas questões, digamos assim, essas perspectivas globais, não é? Para dentro da sala de aula, como é que eu posso fazer isso? Isso não é fácil. Não é fácil, e não é assim com uma aula, eu lá com PowerPoint dizendo, isso não entra na cabeça do aluno. Concorda comigo? Claro. Não adianta eu, mesmo aqui, eu ficar falando, ou hoje à noite ir para minha sala de aula e dizer, tem que fazer isso. Saiu dali, né? O aluno deleta tudo, faz limpa o Winchester. Através de ações, através de projetos, que esses alunos eles possam vivenciar essas questões. E daí, assim, ó, vamos um pouquinho mais para frente. O que são essa questão dessa competência intercultural? É eu saber entender o outro, não é? Eu saber conhecer outras culturas, como é que eu vou respeitar essas culturas, como é que funcionam esses aspectos interculturais fora do meu gueto, digamos assim, não é? Então, assim, ó, vou te dar um exemplo. Num semestre, ano passado, durante a pandemia, eu desenvolvi somente um exemplo, tem vários exemplos, eu tenho trabalhado bastante, bem forte nisso, inclusive com parceria de outras instituições, mas a ideia, como eu te disse, é isso, é fazer aquele aluno vivenciar. Bom, voltando então para esse projeto que eu desenvolvi numa disciplina, né? Eu trabalho no curso de letras, então, com desenvolvimento de questões linguísticas.
Um dos projetos é através das histórias digitais. O que são histórias digitais? Os alunos, eles compuseram, nesse caso aqui, eles criaram histórias a respeito da sua vivência como aprendiz de língua estrangeira. Então, isso obrigou que eles pesquisassem, porque todo esse projeto ele também tinha que ser embasado em algo teórico, não é eu me filmar, fazer alguma coisa, não. Ele tinha que pesquisar a respeito. Então, ele fez um vídeo ali curto, de não mais do que 10 minutos. Envolveu também questões tecnológicas, porque ele tem que buscar, não é? Para desenvolver aquela questão toda. Então, assim, e trabalhar em duplas, que é outra questão que também está ligada à questão da internacionalização. Quando tu faz com que o teu aluno ele trabalhe em duplas, e que nem todos gostam de trabalhar em duplas por N razões, tá certo? Tu já está trabalhando um pouco da questão intercultural. Tu respeitar o outro, tu entender, tu ouvir o outro. Isso é o que a gente fala muitas vezes, não só aqui na questão de questão intercultural, intercultural, mas não nas questões linguísticas, que é o desenvolvimento de soft skills, né? Que são aquelas habilidades transversais. Tu saber trabalhar em equipe, tu respeitar o outro, saber como se colocar, como eu não posso chegar, por exemplo, numa reunião e ficar ali, né, dizendo o que eu acho que é certo, o que é errado. Ô, professora, eu fiquei na dúvida de uma coisa. Você falou assim, eu coloquei no curso de letras o projeto, mas essa internacionalização, ela é uma tendência para todos os cursos de graduação, em todos os níveis, ou ainda não? Ainda é uma coisa que tá crescendo? Pois é, Lívia, excelente pergunta. Assim, é algo, tá? Que a universidade vem tentando sensibilizar, porque é o que tu dissesse, existe algo maior. Como eu falei, a universidade ela está bem organizada com dupla titulação, sobre intercâmbio, nós recebemos os intercambistas, mas nós temos que ter aquele olhar também para dentro da nossa sala de aula, tá certo? Que é a internacionalização doméstica, como a gente fala, ou internacionalização em casa. Então, para isso, nós precisamos sensibilizar esses professores, não é? Que eles se interessem em trazer essas questões interculturais para o seu currículo, para a sua disciplina. E a universidade, ela vem trabalhando, ela tem oferecido oficinas, mas, assim, de novo, né, Lívia, tu tira, muitas vezes, o professor da sua área de conforto, porque eu preciso mexer na minha praxis, digamos. Como eu te falei, não é, eu faço internacionalização, eu dou uma aula lá. Não vai ser suficiente, não é? Você tem que trabalhar através de projetos, que os alunos se interessem, que eles comprem a ideia, e com isso, é sempre assim, eu sempre digo, visando algo maior, é pegar o meu aluno aqui local e jogar ele para o mundo. E jogar ele para o mundo não é, Lívia, só eu falar uma língua estrangeira. É muito mais do que isso, não é? Eu preciso ter esse comportamento que eu te falei, intercultural. E essa questão, se tu pensar na nossa sala de aula, elas são salas de aulas multiculturais, tá certo? Ninguém é igual, um não é igual ao outro. Nós temos diferenças de níveis linguísticos, questões de comportamento, percepções do tempo completamente diferente, expectativas diferentes, tanto de trabalho quanto relação com o professor, tá certo? Muito bacana. Professora, adoraria continuar conversando, mas nosso tempo aqui é super curtinho, curto. 10 minutinhos para falar, mas agradeço aí para a gente pelo menos ter uma ideia do que é a internacionalização do currículo e a internacionalização doméstica. Muito obrigada, viu, professora Cristiane? Então tá, muito obrigada também, Lívia, e lembro que dia 21 agora nós comemoramos o Dia do Profissional de Letras, então parabéns a todos os professores. Parabéns, muito obrigada. Mesmo, merecem. Obrigada, professora. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.